Bom dia, pessoal. Como combinamos, 11 horas da manhã, mais uma live aqui no Educo. Hoje a gente vai receber Larissa Cirello, que é instrutora de Mindfulness. A gente tá esperando ela entrar e fazer a solicitação. Oi, Larissa, já vi que você entrou. Por favor, envie aí a solicitação que a gente já começa o nosso papo. Bom, queria lembrar a vocês, eu sou Ana Maria Nascimento, jornalista do Educo, e a gente vai se encontrar toda quinta-feira, por volta desse horário, 11 horas da manhã, para conversar em lives com temas que interessem a vocês, pais, mães, tios, avós, enfim, pessoas interessadas na educação de crianças e adolescentes. E aí eu queria lembrar também um pouquinho a vocês o trabalho do Educo. A gente tem um site com diversas matérias que vocês, principalmente agora nesse período, né, que estão passando mais tempo em casa, podem consultar essas matérias que a gente já fez, enfim, esse material. A gente tem um canal no YouTube onde vocês podem consultar os nossos vídeos, o nosso site onde tem muito material disponível para vocês, para ajudar vocês na criação dos filhos. Então a gente tem matéria com especialistas renomados em cada área. A gente tem vídeos, a gente tem e-books, a gente tem uma série de materiais que podem ajudar você, papai e mamãe, a educar o filho. E aí, dentro dessa programação de conteúdos que a gente tem, a gente tá com essa programação de lives, sempre nas quintas-feiras. E a gente vai avisar para vocês durante a semana qual vai ser o tema, com quem a gente vai conversar. Fiquem muito à vontade para enviar perguntas, dúvidas. A gente vai começar em breve um papo com Larissa Cirello. E aí a live da próxima semana a gente avisa durante a semana, já sabemos que vai ser na quinta às 11 horas, já disse isso pra vocês, mas a gente está decidindo se vai ser pelo Instagram ou no YouTube, a gente avisa também na divulgação da live. Lembrando que terminou a live, vocês podem ir que tem pro site do Educo, que tem muito mais coisa para vocês, a gente tem essa preocupação de fornecer materiais, conteúdos para ajudá-los na educação dos filhos. Então o site é www.educo.inf. Vocês encontram .br e vocês encontram o link do site na bio do Instagram. Então vocês podem fazer isso lá, tá bem? Eu vou agora aceitar o convite de Larissa, a gente começa o papo e depois eu falo mais algumas coisas com vocês. Vamos lá. Será que foi? Será que foi? Cadê Larissa? Vamos ver, eu acho que está conectando com ela. Oi, Larissa. Olá, Ana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Todo mundo com saúde é o que importa, né, nesse momento. Com certeza. A gente ligou para vocês porque estava falando, Larissa, por favor, faça a sua apresentação. Então, brasileiro de mais instrutora, treina em formação. Sou fundadora também e membro conselheiro da AbraMind, que é a Associação Brasileira de Mindfulness. Sou especialista em desenvolvimento humano e tenho 18 anos de experiência aí com essa área de desenvolvimento e sou praticante de Mindfulness também. Vamos começar então do esse termo que vem em inglês, né? Talvez não ainda. Mindfulness. O que é que isso significa? Então, eu fiz uma introduçãozinha pra gente, né? A primeira coisa, quando a gente fala em mindfulness, acho que a primeira coisa que vem à mente, algumas pessoas pensam em meditação, outras pessoas pensam em budismo e outras não pensam em nada mesmo, né? Mas a melhor tradução do mindfulness para o português é atenção plena, tá? Eu não sei se isso ajudou muito. Tá com eco? Tá ouvindo melhor agora? É que deixa eu pôr o fone de ouvido. Talvez melhore. Eu só não sei como é que vai ficar o celular, o suporte aqui, mas vamos ver. Se dá pra continuar em pezinho. Tô me ouvindo melhor agora? Acho que tá melhor. É quando você fala, Ana, o pessoal tá dizendo, depois sou eu, não sei. Mas vamos tentando, vamos ver se acontece, né? Então a melhor tradução é atenção plena. Eu não sei se vai ajudar muito falar que é atenção plena, talvez sim, talvez não. Mas mindfulness
é criar uma nova relação consigo e com a vida, tá? E aí, conceitualmente falando, é uma habilidade, é um estado. Tá difícil de entender, então deve ser alguma questão sua, Lídia, porque as pessoas estão falando que estão ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Quem tá ouvindo bem, fala. Agora tá bom. O meu áudio também tá bom. Então vamos seguir. Então vamos seguindo. Então, assim, conceitualmente falando, é uma habilidade, né? É um estado em que prestamos atenção por escolha própria, sem julgamento e com aceitação ao momento presente. Essa definição é a definição do John Kabat-Zinn, que é quem trouxe o mindfulness para o mundo ocidental do jeito que a gente conhece. Ele é diretor, ele é diretor do Centro de Mindfulness lá do MIT, tá? Foi lá que começou os trabalhos. Ele desenvolveu a princípio o mindfulness para trabalhar com pessoas com doenças e dores crônicas. E aí depois o mindfulness foi passando para outras situações. Então, gente, para a gente só didaticamente dividir um pouquinho esse conceito em três partes, para a gente entender o que é, primeiro, é prestar atenção intencionalmente ao presente. O que é isso? Perceber essa tendência que a gente tem de estar pensando no passado ou no futuro. E, de maneira consciente, escolher estar prestando atenção agora. Uma pesquisa de Harvard já comprovou que 47% do tempo da vida da gente, a gente passa pensando no passado ou no futuro. E aí, toda vez que eu trago isso, eu me lembro muito de uma frase de Oscar Wilde que eu gosto muito, que ele diz que a coisa mais rara é viver, porque a maioria das pessoas existe. Então, quando a gente não está no presente, quando a gente não está vivendo o presente, a gente está existindo, né? E aí, a segunda parte desse conceito, deixar de lado a tendência a fazer julgamentos. A gente tem uma tendência muito forte de trazer o nosso entendimento para as coisas, de ver as coisas sobre o nosso ângulo. E aí o não julgamento é justamente isso. É olhar para a situação como ela é e não como eu acho que ela seja, né? É aquela coisa, eu estou no trabalho, por exemplo, meu chefe chegou, passou direto, não me deu nem bom dia. O fato, ele não me deu bom dia. Aí já começa, aconteceu alguma coisa. Ele tá chateado comigo. Ou então, eu fiz alguma besteira. Ou então até solta uma piadinha aí, a noite não foi boa. Tudo isso é julgamento. O fato é que ele passou e não falou, né? E aí quando a gente consegue olhar para o fato como fato, sem o nosso julgamento, a gente consegue tomar melhores decisões. E aí a terceira parte, que eu acho que ela nesse momento que a gente está vivendo é extremamente necessária, mas que é desafiadora, que é acolher todas as partes da nossa experiência. É aceitar, né? O mindfulness trabalha muito o conceito de aceitação. E aí quando a gente fala em aceitação, não no sentido de resignação, é realmente no sentido de entender que está acontecendo. Ninguém trata uma doença se não aceitar que tem, né? Então a gente precisa sim aceitar o que está acontecendo no momento, para que assim a gente possa ter atitudes mais assertivas, né? E aí, gente, a gente pode desenvolver mindfulness e praticar de diversas maneiras. A gente pode praticar sentado. E aí, quando eu falo sentado, eu não tô dizendo que tem que ser numa almofada em posição de lótus, não, tá, gente? Tá virando.
Deixa eu arrumar alguma coisinha aqui pra segurar. Bom, vamos lá. Não quer dizer que a gente tem que sentar na almofadinha lá, não, tá, gente? A gente pode praticar sentado na cadeira mesmo. A gente pode praticar mindfulness em pé, caminhando, deitado, né? E o mindfulness trabalha com práticas essenciais e práticas complementares. E também algumas mudanças de atitude, né? Fazer algumas coisas de maneira diferente. O que são as práticas essenciais? São essas práticas dedicadas que a gente vai realmente parar para simplesmente prestar atenção na respiração. As práticas complementares são coisas que nós fazemos no dia a dia que nós podemos fazer com atenção plena, tipo lavar a louça, escovar os dentes. São coisas que ajudam a gente a trazer a nossa mente para o momento presente. E aí tem essas mudanças de hábito também, né? Mas por que a gente está falando sobre mindfulness numa página voltada para a educação, né? E aí é importante a gente falar um pouquinho também sobre parentalidade. E aí depois a gente vai falar sobre parentalidade consciente. A Larissa, antes parentalidade... de entrar nisso, queria que você Tá. falasse um pouquinho pra gente. Você mencionou aí respiração. E aí tem muito a ver com mindfulness. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância da respiração e aí a gente parte para a questão da parentalidade. Certo. Né? No mindfulness a gente usa a respiração como âncora, tá? É através da observação da respiração que nós vamos trazer a nossa mente para o presente, para aqui e agora. Então, na prática de mindfulness, oi Marta, Oi, na, Marta. na prática de mindfulness, a gente não controla a respiração, tá? Tem muita gente que acha, eu vou aprender a respirar, eu vou controlar minha respiração. Não. A gente simplesmente observa a respiração e aprende com ela. Então é bem isso. Te respondeu? Sim. Opa. E Normal, aí gente, você estava acontece. para a questão de por que a gente está falando disso aqui no Educo, que é uma página voltada para a educação, né? Então, a parentalidade é um processo de crescimento, em que podemos criar filhos felizes e é uma oportunidade também fantástica da gente se transformar, fazer as pazes com o nosso passado e crescer verdadeiramente à medida que os filhos também crescem, né? E aí, ser pai ou mãe consciente significa que nós não usamos os nossos filhos como desculpa para não nos cuidar. Pelo contrário, a gente reconhece e aceita que justamente por ser pai e mãe, a gente precisa ainda mais cuidar de nós mesmos. E por que eu estou falando isso? Porque à medida que as crianças vão se desenvolvendo, os cérebros delas espelham os cérebros dos pais. Isso é neurociência. Em outras palavras, o próprio crescimento e desenvolvimento do pai e da mãe, ou a falta deles, causa um impacto no cérebro das crianças. E aí, gente, conforme os pais se tornam mais conscientes e emocionalmente saudáveis, os filhos também acabam se tornando pessoas mais conscientes e emocionalmente saudáveis. E é assim que a gente pode concluir que a melhor maneira de cuidar da saúde mental e emocional dos filhos é cuidando da nossa própria saúde mental, né? E nesses tempos de incertezas, a gente vê, tem pessoas que estão trabalhando em casa e estão assumindo um grande desafio, que é manter sua rotina de trabalho, cuidar de casa, cuidar das crianças que estão em casa, muitas vezes dar assistência a pais idosos que não estão podendo sair, né? Fora toda a questão de ter que mudar toda uma dinâmica e ter que estar 24 horas com a família toda no mesmo ambiente. A gente tem pessoas nesse caso, nessa situação. E a gente tem pessoas que estão tendo que trabalhar. E que voltando para casa, elas também ficam angustiadas. Elas também têm medo, porque elas não sabem se estão trazendo alguma coisa para casa, para quem está em casa, para os pais, né? E vem todas as outras questões de
todas as outras questões de emprego. Como é que vai ficar meu emprego? Eu vou continuar empregado depois que isso acontecer? Quando é que isso vai terminar? Como é que vai ficar? Então, assim, todas essas questões, elas acabam trazendo pra gente muita insegurança, medo, angústia, e é normal. E a gente precisa acolher esses sentimentos. A gente precisa acolher esses sentimentos e precisa tratar eles. Por quê? Porque a mente dos nossos filhos espelha o que nós sentimos. Então, se a gente está com medo, se a gente está angustiado, não quer dizer que a gente não deve ficar. É normal e é natural. Mas a gente precisa acolher isso para que a gente possa ter a escolha do que a gente vai fazer com isso. E nos tornar mais seguros e mais tranquilos através da prática, para que a gente possa passar isso para os nossos filhos, né? O mindfulness, ele trabalha muito a questão do controle. Eu costumo falar que, assim, quando eu comecei a praticar mindfulness, primeiro eu descobri que eu não tinha controle de nada, e isso me apavorou. Aí, com mais um tempo de prática, eu descobri, ok, tudo bem não ter controle de nada, isso me deu um certo conforto. Com mais um tempo de prática, eu descobri que bom que eu não tenho controle. E isso me libertou. Então, é um momento que a gente não tem controle do que está acontecendo fora. E aí a gente precisa entender isso. E a gente precisa tratar essa angústia, né? Então, assim, para praticar mindfulness, não é necessário que a gente esteja bem, em paz, feliz. Nada disso, pelo contrário. É justamente quando a gente não está bem que a gente pode colher os benefícios da prática. Né? A felicidade, ela está ligada à nossa capacidade de acolher e abraçar todas as partes da nossa experiência. Então, medo, tristeza, frustração, receio, preocupação, tudo isso faz parte desse momento e a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente vai fazer uma prática assim, tá? E aí a gente precisa treinar justamente isso, essa capacidade de nos aceitar exatamente como somos. E o mindfulness, ele também traz muito forte a questão que quando eu arrumo o que está dentro, eu consigo lidar melhor com os desafios de fora. Então, quando eu consigo lidar com as minhas angústias, com as minhas incertezas, com os meus medos e as minhas preocupações, eu consigo lidar melhor com todos esses desafios. E quando eu estou falando de fora, gente, eu não estou falando de fora, no planeta, não. Eu estou falando de fora da gente, dentro da casa da gente, que já é, nesse momento a gente já está vivendo um desafio enorme dentro de casa, né? Então a gente consegue tomar atitudes mais assertivas, a gente consegue ficar mais tranquilo. E quando a gente está mais tranquilo, as pessoas que estão ao nosso redor também ficam. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência de ter pessoas que você diz assim, nossa, só de chegar perto daquela pessoa eu me sinto bem. É uma pessoa que não precisa falar nada, basta ela estar ali que eu me sinto em paz. Então, nesse momento, a gente pode treinar para que a gente seja esse condutor de paz, de tranquilidade para nossa casa, para nossa família, para quem está mais próximo da gente, né? E aí Larissa, eu queria. isso que você falou, dessas angústias que esse momento traz, que como você mesma disse, são naturais, faz parte desse momento. Mas tem a ver também com aquilo que você falou lá no comecinho, de excesso de futuro, talvez, essa preocupação muito grande com o que virá. E aí o mindfulness pode ajudar a gente a viver mais esse momento, menos esse futuro que pode nos assustar. Pois é, o mindfulness ele trata justamente isso, né, de viver o agora. E uma frase que eu gosto muito, que eu acho até que é do João Kabat-Zinn também, que ele fala que o agora é o único momento em que nós estamos vivos de verdade. É o único momento que a gente pode fazer alguma coisa é agora.
Eu estava conversando com um amigo, ele estava me falando esses dias. Eu disse, Larissa, vai morrer muita gente. Eu disse a ele, mas ainda não morreu. Ah, mas pode ser. Eu disse, a gente só vai saber quem vai morrer, quem vai ficar quando acontecer. Então, às vezes a gente fica nessa angústia. Pode ser, pode não ser. Né? E aí, quando a gente traz essa consciência, e a prática ajuda a gente com isso, porque mindfulness também tem isso, gente. Não adianta eu ficar o dia todinho aqui falando de mindfulness com vocês. Vocês podem pegar vários livros e ler sobre um coco. Como é um coco, que gosto tem água de coco. Tá? Se você não tomar água de coco, você não vai saber. Então, mindfulness é muito isso. Você pode ler o quanto você quiser sobre o assunto, mas você só vai saber de verdade. E isso só vai fazer sentido para você se você praticar. Porque o entendimento do mindfulness ele não é cognitivo. Não é uma coisa que você lê e entra. É uma coisa que você experiencia e aí vem de dentro para fora. Né? Então é bem isso. E aí eu queria aproveitar, eu vou trazer uma prática para a gente hoje, mas eu quis fazer uma introdução breve, só para a gente entender mesmo o que é. E aí eu queria deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, dar uns Sim, 5 por minutinhos de favor. pergunta, e aí depois a gente faz a prática. É, se você que está aí assistindo tem alguma dúvida, aproveita aí. A gente está com Larissa, que é um profissional super experiente na área, uma oportunidade única. Ela da casa dela, a gente da nossa, né? Porque, enfim, é o que o momento tem permitido. Mas aproveitar esse contato que a gente está tendo aqui com ela, um profissional incrível, para, enfim, usar e tirar nossas dúvidas. Larissa, eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, considerando os pais que estão muitas vezes com crianças em casa e ficando, enfim, numa dinâmica que a família, inclusive, está experienciando de maneira nova, muitas vezes, né? Não passava tanto tempo juntos. E aí tem barulho, tem menino correndo. Tem um horário melhor para fazer a prática. Enfim, quando os filhos estiverem dormindo, a casa mais silenciosa, alguma coisa assim. Ou não existe isso de horário, mesmo que o ambiente esteja, enfim, com movimentação, dá para fazer também. Queria que você, enfim, dissesse alguma coisa nesse sentido. Se tem horário, se tem ambiente, se o silêncio é importante. Praticar de tal forma e a olhar para dentro de tal forma que o que está no externo não, não altere o teu estado. Então você consegue também praticar mesmo na correria do dia a dia. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que para praticar mindfulness eu tenho que ir para um monastério, eu tenho que ir para o meio do mato, eu tenho que ir para um lugar totalmente silencioso. Não. Você pode fazer sim, e a gente pode, como eu falei, a gente tem as práticas essenciais, as práticas complementares. A gente pode praticar mindfulness lavando a louça. Então, não necessariamente precisa da casa estar em silêncio e tal. Outra pergunta, mindfulness é meditação? Não é, gente. Mindfulness é essa habilidade que a gente tem. A meditação é uma das formas de chegar no mindfulness, mas não é a única. O programa MBSR do John Kabat-Zinn, que é isso que a gente trabalha, programa de 8 semanas para ajudar as pessoas a introduzirem a prática na vida, ele tem práticas contemplativas, a gente trabalha com práticas contemplativas voltadas para a respiração, a gente trabalha com consciência corporal, e aí a gente tem práticas de movimento, e a gente trabalha também com mudanças de hábito. Então, reduzir mindfulness à meditação é um erro, tá? A gente tem uma meditação que a gente usa no programa,
mas mindfulness não é meditação. Sobre crianças, as crianças podem praticar? Sim. Existem práticas muito simples que a gente pode fazer com as crianças, né? Uma prática muito legal para fazer, dependendo da idade. Eu fiz um trabalho com a escola no passado e eu tive feedbacks lindos das crianças. É muito lindo trabalhar com as crianças. E aí eu posso falar para vocês de um caso de um aluninho meu. Eu vou tentar falar sem chorar, porque toda vez que eu falo disso eu choro. Ele tinha 5 aninhos na época. E a gente, quando terminou uma das práticas, e essa é uma prática de consciência corporal, com as crianças, práticas de movimento funcionam bem. E aí, quando terminou a prática, a gente foi conversar. Eu disse, o que que vocês aprenderam, né? Como é que vocês sentiram? Como é que vocês estão? Aí um olhou para mim e fez assim, tia, eu tô calmo. Eu disse, você tá calmo? Ele disse, tô. E como é isso? Ah, é bom. Você tá. E quando é que a gente pode fazer? Você descobriu agora que você está calmo. Ok. Quando a gente faz essa prática, você fica assim. Quando é que você acha que você pode fazer isso? Qual o momento do seu dia que você acha que pode usar isso? Sozinho, sem a tia. A tia, quando a gente estiver agitado, né? Aí eu disse, pode ser. Aí ele parou, pensou, pensou, pensou. Daqui a pouco ele olhou para mim e disse, tia, fiz oi. Quando a gente estiver triste. E aí toda vez que eu falo nisso eu me emociono. Porque uma criança de 5 anos descobrir que tem recursos internos para lidar com a tristeza, isso com certeza vai fazer muita diferença na vida dela. Né? E aí, sim, as crianças super aprendem, super entram, só que com crianças a gente trabalha de uma forma mais lúdica. O que eu quis trazer um pouco, aproveitar que a gente está com pais aqui, é que assim, a prática é boa, ela vai ajudar as crianças, vai. Mas a gente precisa praticar, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa ser exemplo primeiro, porque eles se espelham na gente, como eu falei. Isso é neurociência, né? Ah, não vou falar na frente. Não tem problema que você não fale na frente. Teu cérebro tá falando pro cérebro dele. Então não adianta só, eu vou colocar meu filho para fazer programa de mindfulness. Ajuda ele pra caramba. E se fala de parentalidade consciente, a gente fala de todos os atores envolvidos na educação da criança, que são os pais, os tios, os avós, a escola. Precisa todo mundo falar a mesma língua. Né? Parentalidade consciente, gente, começa no momento que eu escolho ou não ter filhos. Começa no momento que eu escolho o parceiro que eu quero para ter filhos. Então, é muito importante a gente estar consciente. E quando a gente trabalha isso, de estar numa melhor relação com a gente se sente também mais seguro para educar. Né? Então, é muito importante trabalhar a gente. É bom para as crianças, vai ajudar? Vai. Mas a gente deve praticar muito. Pois é, as crianças estão em hábito diferente da rotina, estão passando por uma situação nova. Para a gente é novo, a gente não sabe, nunca tinha passado por isso, sabe? E as crianças também, e muitas crianças não têm noção do que está acontecendo lá fora. E outras crianças estão ouvindo televisão, vendo mídia e tal, e às vezes estão até absorvendo coisas que não é legal para eles. Os benefícios da prática. Não é do mindfulness, gente, é da prática, tá? Eu gosto muito de falar que os benefícios são da prática. Os benefícios vêm com o tempo. E os benefícios são: nós nos tornamos pessoas mais focadas, mais conscientes, mais autoconscientes. A gente consegue
trabalhar, diminuir a quantidade de massa cinzenta na amígdala cerebral. O que é a amígdala cerebral? É a parte do nosso cérebro que nos coloca em estado de atenção. É a parte do nosso cérebro responsável por nos proteger. Então, sabe aquelas coisas assim, que você tomou uma atitude numa situação que aconteceu e você não ficou feliz com aquilo que você fez. Mas você veio, daqui a um ano, aconteceu uma coisa parecida e você fez a mesma coisa. E depois que você fez, você disse, poxa, eu tinha me prometido que nunca mais eu ia fazer isso. Quando a gente diminui a quantidade de massa cinzenta na amígdala cerebral, a gente diminui a atividade dela. E aí a gente consegue reconhecer o espaço entre o estímulo e a ação. A gente passa de reação para ação. Então você consegue escolher como você vai reagir ao que está acontecendo. Lembrando sempre que por mais que a situação seja parecida com a que a gente viveu antes, nem a situação é a mesma, nem nós somos os mesmos. Então, a gente trabalha esse não julgamento também dessa forma. É uma prática que ajuda a gente a melhorar a memória, ajuda a gente a aumentar a nossa capacidade de aprendizado, nos deixam pessoas mais criativas. E eu acho que nesse momento o mais importante do mindfulness, primeiro, é realmente esse foco, fazer uma coisa por vez, né? Para que a gente possa dar conta de tudo isso que está acontecendo de novo para a gente. Mas o principal é essa regulação emocional. É a gente conseguir estar seguro e tranquilo, não só por a gente, porque inclusive se a gente ficar preocupado, se a gente ficar nervoso, se a gente estressar, a gente vai baixar a imunidade. E aí a gente vai ficar mais propenso a qualquer outra doença que esteja por aí, não é só o Covid, é qualquer coisa. Então é importante que a gente trabalhe essa regulação emocional primeiro, para se proteger a nossa saúde, né? E também para que a gente possa dar suporte a essas pessoas que estão ao nosso redor e que não necessariamente estão entendendo o que está acontecendo. Né? A gente viu muitos casos de muitos idosos que estavam na rua, sabe? Que isso é besteira, isso é bobagem. E aí a gente foi até procurar ver o que tinha por trás disso e tal. Tem alguns que realmente não tem medo de morrer, não. Já vivi tanto. Deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer por causa do negócio. Não, não vou não. Mas tem outros, eu tenho uma amiga que o pai tem Alzheimer. Ela explica tudo pra ele, termina de explicar, ele diz, vou ali na frente, na feira. Papai, mas eu... Não, o quê? O que é que tá acontecendo? E aí, gente, a gente precisa estar bem, fortalecido, firme, centrado, para conseguir lidar com esses desafios. A gente tem mais uma pergunta de Magali. Posso dizer que mindfulness seria o controle das emoções? Não é um controle, porque a gente aprende que a gente não controla, tá? É meio que um olhar de fora. A gente percebe a emoção lá chegando e a gente tem essa escolha de entrar na emoção ou não. Né? Deixar que essa emoção leve a gente a fazer coisas que a gente não queria ou não. Com certeza, se torna mais resiliente. Acho que alguém perguntou alguma coisa antes. Isso, a gente precisa trabalhar em torno do que é possível, né? Eu estava conversando também com outro amigo que ele está super angustiado, porque ele diz assim, mas eu devia estar fazendo, eu devia. Não, gente, se você está cuidando da higiene da tua casa, se você está saindo o mínimo possível, fazendo só o que tem que fazer, se você está cuidando da sua alimentação, se você está cuidando de quando você sai, tomar esses cuidados de ter a distância das pessoas e tal, você está cuidando não só de você está cuidando de todo mundo. E aí, quando a gente entende isso, a gente se cobra menos, sabe?
Porque a gente começa a entender também, a prática também traz isso pra gente, de entender até onde eu posso ir e a partir de onde é do outro. Tem coisa que eu não vou conseguir. É o caso dessa minha amiga. Ela não consegue, em alguns momentos, segurar o pai em casa. E ela diz, ok, tudo bem, não depende de mim. Né? Então a gente precisa entender isso. Que a gente. Ah, mas tem muita gente na rua. Tem. E é por isso que eu estou em casa para cuidar dessas pessoas que estão na rua. É a minha forma de cuidar dessas pessoas que estão na rua. A gente tem que virar também o foco, sabe? A gente tem muito isso do julgamento. Vamos sim, vamos fazer uma prática, se a gente tiver tempo. A gente Será acabou que falando mais. já dá pra gente fazer a prática então, Larissa, pra gente conseguir ter esse momento também? Vamos sim. Então eu vou convidar vocês a se sentarem com uma postura que vocês se sintam confortáveis, mas que ao mesmo tempo você e desperto. O contato do pé com o chão, o peso do pé contra o chão. Talvez você consiga sentir a temperatura do chão. Trazendo atenção para qualquer sensação que esteja presente nos seus pés nesse momento. Levando atenção agora para os calcanhares. E aí, se você em algum momento não conseguiu pegar, continua acompanhando com a gente a partir daqui. Percebe o teu calcanhar e as tuas batatas da perna, das duas pernas. Você pode ir levando atenção para os seus joelhos, ambos os joelhos. Buscando perceber qualquer sensação que esteja presente nos seus joelhos nesse momento. Levando atenção para as coxas. Percebendo talvez o contato com o tecido ou com a cadeira. Subindo a atenção para os quadris. Procurando perceber os órgãos internos. O contato das suas nádegas com a cadeira. E aí a gente vai devagarinho fazer um leve movimento para a esquerda e para a direita. Deixa que o corpo vá balançando um pouco. E aí a gente vai deixando que esse movimento vá diminuindo aos poucos. E que o corpo vá ficando cada vez mais lento e o movimento cada vez menor. Deixando que o corpozinho vá parando no lugar que ele se sente confortável.
E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que para frente e para trás. Apenas alguns centímetros. O movimento vindo do quadril e deixando que o corpo encontre o seu local de repouso. O lugar natural onde ele para. E o que acontece quando você encontra esse lugar? Qual é a sensação? É espontâneo, traz alegria. Vem da base do quadril uma sensação de segurança, como voltar para casa. E aí agora a gente vai movimentar os ombros para cima e para baixo. Movimento leve. Deixando que esse movimento vá diminuindo também aos poucos. Até que o corpo por si só pare. E aí nesse momento a gente vai deixar que o nosso pescoço desça o nosso queixo em direção ao peito. E a cabeça flutue para trás. Fazendo pequenos movimentos. Deixando que o corpo vá encontrando o seu local de repouso também. Até que ele para por si mesmo. E aí, nesse momento, a gente vai trazendo a atenção para a nossa respiração. Percebendo o corpo inteiro respirando. A gente não precisa alterar o ritmo da respiração, a gente está só sentindo a respiração. Talvez você perceba a temperatura do ar entrando e saindo pelas narinas. Onde é que você sente a sua respiração de maneira mais proeminente? Na barriga, na garganta, no nariz? Onde é que você consegue perceber a sua respiração? E aí a gente acompanha um ciclo completo da respiração. Inspirando e expirando em paz. E não importando o seu humor ou estado, o seu corpo nesse momento sente a alegria da vida quando você inspira. Inspirando a alegria da vida, expirando em paz. E aí nós podemos ir mexendo com os dedos dos pés e das mãos. Podemos ir abrindo os olhos e alongando o corpo. E eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão se sentindo agora. Eu estou como o menino que você fez a prática falou, mas calma. Que legal. Mais alguém quer trazer como está se sentindo? Como é que foi? Muito bom, Larissa, muito bom. Alguém mais que Que está aí bom. compartilhar o que está sentindo? Acho que as pessoas estão tímidas. Ou estão? Então, gente, eu sei que tiveram algumas falhas. Ai, que bom, Danis. É isso. Que bom. Tá muito bom.
Virgínia também compartilhou. Foi muito bom, só senti um pouco de tontura. Também é normal. Quando a gente não está acostumado a olhar para a respiração e começa a olhar, às vezes a gente sente um pouquinho de tontura no começo, mas depois passa. Mas muito bom, ela completou. Maria, que é a Ah, minha mãe, no caso, disse que está calma, como eu. A gente teve mais um aqui. A Mônica comentou. Patrícia disse que não conseguiu porque o pequeno não deixou, mas vai tentar depois. Essa live vai ficar salva. Então, quem quiser depois fazer a prática, enfim, né, com outro tempo, e eu queria aproveitar, Ana, para pedir licença para fazer um convite. claro, Eu, como falei para vocês no começo, eu sou vontade de dormir, às vezes dá também, a gente relaxa que dá sono. Eu sou conselheira da Abramind e a gente está com um movimento de quarentena mindfulness. Quarentena mindful. Então, todos os dias, ao meio-dia, no Instagram da Abramind, a gente tem instrutores diferentes do Brasil todo. A gente já teve instrutora em Lisboa guiando a gente, fazendo práticas de 20 minutos. A pessoa pode entrar, tá? Vocês podem também entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é o NB. E a gente pode, em algum outro momento, Ana, ser uma prática através do Zoom, porque aí não fica tão instável. Se o pessoal quiser fazer uma prática, a gente pode fazer também, tá bom? perfeito. Virgínia está Espero que agradecendo vocês tenham gostado. por ter assistido. Ela disse que lembrou de quando ensinavam os filhos e que eles gostavam. Muito lindo isso. Tá me ouvindo, Larissa? Você tá me Oi, ouvindo? tá cortando. Tá Ah, cortando. tá. Melhorou agora? Melhorou. Larissa, queria te agradecer novamente por ter participado aqui dessa live, que foi maravilhosa. Uniu aí teoria e prática. Muito bom. E queria lembrar também, bom, Larissa já deu um recado. Todo dia, meio-dia, no Instagram da AbraMind, né, Larissa? Da Abramind. Tem live com práticas de 20 minutos. Quem se interessou pelo assunto, quiser acompanhar, tá aí a dica. A gente tá aqui no Educo toda quinta-feira com lives às 11 da manhã. A próxima a gente avisa vocês o tema, quem vai ser. A Virgínia tá pedindo o perfil. Qual é exatamente o arroba? Deixa eu colocar aqui agora. Pronto, Larissa vai compartilhar aí o arroba. Enquanto isso, eu deixo um recado de que toda quinta-feira a gente tem live aqui no Educo. A gente vai decidir ainda se a próxima será pelo Instagram ou pelo YouTube, mas a gente avisa para vocês na divulgação da próxima live que a gente vai ter. Vocês podem acessar o site do Educo. Aqui na bio do Instagram tem os links, enfim, para conteúdos que a gente já fez de e-book. Você pode visitar nossas matérias anteriores. Tem matéria, inclusive, com Larissa, que a gente já tinha entrevistado para um texto. Agora tivemos essa oportunidade de um contato maior com a live, com a prática. Mas a gente tem uma série de matérias no site com profissionais renomados de cada uma de suas áreas. Lá vocês podem encontrar esse material que pode te ajudar a educar seu filho. Quer dizer também que no Dia das Mães, quando o Educo vai completar um ano, a gente vai lançar aí um produto que vai ser bem legal, uma coisa muito bacana para os pais de crianças de 0 a 3 anos. Vai ser uma coisa bem bacana para comemorar esse primeiro ano do Educo. Então, fiquem de olho, continuem acompanhando nossa página e até a próxima quinta-feira com a próxima live. Larissa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Ana. Obrigada a todos vocês. E vocês, antes de agradecer a gente, agradeçam a vocês por terem se dado a oportunidade de viver esse momento. Muito bem. Larissa, até a próxima. Espero contar com você em outras oportunidades. Até, querida. Essa live vai ficar salva, vocês podem conferir então depois aí pelos stories e a gente vai disponibilizar também no YouTube como um vídeo. Então quem não conseguiu fazer a prática vai ter outras oportunidades de fazer. Até o próximo. Beijo, até.